Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje nós iremos fazer o terceiro vídeo sobre a série Sagrada Tradição da Igreja, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. E hoje nós iremos falar sobre o Sagrado Magistério da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é o magistério da Igreja? O magistério da Igreja é os bispos, no seu colégio apostólico, liderados, ou seja, tendo como cabeça o Papa, ou seja, o sucessor de Pedro. E esse colégio apostólico transmite e interpreta integralmente a fé da Igreja, aquilo que é o depósito da fé da Igreja. Vejamos o que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 85 a 87. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, ou seja, aquilo que está na Bíblia ou que foi passada pela sagrada tradição apostólica, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, que juntos são sucessores dos apóstolos, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, ou seja, não é no nome do Papa, não é no nome dos bispos, é em nome de Jesus Cristo. Então, por isso, eles não podem falar nada que não esteja em comunhão com aquilo que Jesus falou. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus. Ou seja, eles não podem falar nada que contrarie aquilo que a Sagrada Escritura já disse na revelação. Mas a serviço dela, ou seja, estão a serviço da Sagrada Escritura, ou seja, a serviço do Evangelho para levar a fé autêntica aos filhos da Igreja. Não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. Então o magistério da Igreja tem um papel de escutar santamente a palavra, ou seja, aquilo que está escrito, santamente guardar a palavra, e foi assim que foi feito, por isso nós temos a Bíblia hoje, e fielmente a expor, ou seja, fielmente anunciar. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. E daí, o magistério da Igreja tira aquilo que é necessário para crermos. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Então, meus amados irmãos, o magistério da Igreja tem por obrigação de transmitir unicamente aquilo que foi dito por Jesus, sem colocar ou sem tirar nada. Por isso que disse, deste livro não se tirará nenhuma vírgula e nem se aumentará nenhuma vírgula. Que livro? A Bíblia. O colégio episcopal e o seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles, assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos, constitui um único colégio apostólico, de modo semelhante,
o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, o Papa Francisco hoje, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma, instituindo o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. Ou seja, meus amados irmãos, a autoridade que foi dada a Pedro também foi dada aos apóstolos. Só que Pedro foi dado em um caráter de liderança sobre os demais. O Papa tem essa mesma autoridade que Pedro tem, só que como líder do colégio apostólico. Como também todos os outros bispos também têm essa autoridade de interpretar a Sagrada Escritura e de ser fiel e autêntico naquilo que Jesus disse, sem acrescentar ou sem tirar. E é por isso que muitas igrejas por aí, denominações cristãs que diz ter a verdade, vivem numa disputa, numa contenda de doutrinas, uma diferenciada da outra, porque não tem o colégio apostólico, ou seja, não tem os sucessores dos apóstolos, não é uma igreja que manteve a ortodoxia, não manteve a sucessão apostólica, e por isso vivem em contendas, brigas, desuniões e tantas outras coisas a mais. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, que dos bispos, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o Pontífice Romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente esse poder. Então o Papa tem livre arbítrio, podemos assim dizer, para exercer o primado papal, para sentar na cátedra de Pedro e ensinar a igreja, contanto que isso seja feito de maneira infalível naquilo que é a infalibilidade papal, na fé e na moral, ou seja, na doutrina. O colégio apostólico ou o colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o Romano Pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do Romano Pontífice. Ou seja, aquilo que é as igrejas particulares, ou seja, as dioceses, o bispo da diocese tem o mesmo poder que o Papa tem. Por quê? Porque ele está em comunhão com o Papa. Se ele não estiver em comunhão com o Papa, ele não pode exercer a infalibilidade. Ele se tornará falível também com relação àquilo que se trata de fé e moral. O colégio dos bispos, ou melhor, os bispos individualmente são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Nesta qualidade, exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi confiada, assistidos pelos presbíteros, pelos diáconos. Todavia, como membros do colégio apostólico, cada um deles participa da solicitude por todas as igrejas. Solicitude esta que exercem principalmente governando bem sua própria igreja, como uma porção da Igreja Universal, contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Esta solicitude estende-se-á particularmente aos pobres, aos perseguidos,
por causa da fé, assim como aos missionários que atuam em toda a terra. As igrejas particulares, ou seja, as dioceses, vizinhas e de cultura homogênea, formam províncias eclesiásticas ou conjuntos mais amplos denominados patriarcados ou regiões. Os bispos desses conjuntos podem reunir-se em sínodo ou em concílios provinciais. Da mesma forma, as conferências episcopais podem hoje em dia contribuir de forma múltipla e fecunda para que o espírito colegial se realize concretamente. Ou seja, o colégio apostólico, nós podemos compreendê-lo, aquilo que é o magistério da igreja, nós podemos compreendê-lo da seguinte maneira. Numa Olimpíada existe uma corrida chamada corrida de bastão. Se eu não estou enganado, é isso. É aquela corrida onde os corredores vão passando um bastão para o seu sucessor e assim vai sendo feito até a conclusão do trajeto que é posto para eles correrem. Só que existem algumas regras básicas. O corredor tem que entregar o bastão ao que está sucedendo ele na corrida. Caso contrário, se ele não entregar, aquele que correr após ele estará correndo em vão. E caso o primeiro perca o bastão e pegue, por exemplo, uma pedra ou qualquer outra coisa e vai entregar ao seu sucessor, também o seu sucessor estará correndo em vão. Por quê? Porque não recebeu aquilo que é a verdade, ou seja, aquilo que é o bastão escrito na regra da corrida. Isto é o magistério da igreja, meus amados irmãos. É Pedro, junto com os 11, entregar o depósito da fé, aquilo que foi dito por Jesus, aos seus sucessores. E os seus sucessores aos demais, até hoje, que está sucedendo, ou seja, que está após os antepassados bispos, o Papa Francisco e os bispos que governam as suas dioceses. Então, meus amados irmãos, isto é o magistério da igreja. E aqui está o segredo para ser católico: crer e obedecer ao magistério. Crer que ele é infalível, porque só falarão aquilo que os apóstolos disseram, e crer que eles são os sucessores dos apóstolos e que mantêm o depósito da fé vivo e autêntico, de maneira tal que, lendo aquilo que são os documentos dos bispos, ou lendo aquilo que são os documentos dos papas que vieram, ou do Papa atual, Papa Francisco, nós vamos ver que esses documentos, esses escritos, estão em conformidade, estão em comunhão plena com os escritos bíblicos e com aquilo que foi transmitido pela tradição apostólica, aquilo que foi mantido e que foi dito e que foi transmitido oralmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal. Aqui embaixo você pode fazer a sua inscrição e também acione o sininho, porque você receberá todas as notificações dos demais vídeos. E uma outra coisa, compartilhe, porque só assim o próprio YouTube, a empresa YouTube, irá recomendar os nossos vídeos, o vídeo do canal, para outras pessoas, e assim o nosso alcance será maior. Amém. Fica na paz. Deus abençoe.